Cartoleiros e cartoleiras, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu quero dar um recado, depois quero falar sobre o início da Copa Sul-Americana da Gazeta do Cartola, que começa nesta rodada, e eu vou apresentar os 32 times que estarão participando. Depois teremos as dicas da rodada com um cartoleiro que é estudioso do Cartola e a escalação do time Mitos da Gazeta. Bom, o recado que eu quero dar é rapidinho. O Cartola FC, ultimamente, tem trazido problemas para alguns cartoleiros, que vão lá, montam um time e depois que o mercado fecha, vão ver, tem alguns jogadores escalados que não foram aqueles que o cartoleiro colocou no time. E isso tem prejudicado um pouquinho os scouts ao vivo que nós temos no nosso site, que são com base nos dados oficiais do Cartola FC, ok? E aí o pessoal fica preocupado, querendo saber se na hora que a gente for computar os pontos para o campeonato, estarão com os dados certos ou errados. Gente, independentemente das falhas do Cartola, sempre antes da gente colocar as pontuações no nosso campeonato de times ou na Copa do Brasil, nós verificamos tudinho, o que comprova aí um acerto de 99,99% de todos os casos. Então, fiquem tranquilos com as pontuações, mesmo que elas não estiverem batendo na hora da rodada, ok? Não deixem também de visitar o site da Gazeta do Cartola. Acompanhem as nossas colunas, principalmente Duelo de Jogadores, que é escrito pelo Saizik United, e a coluna Meio Campo do nosso mito Carlos Mendonça. O campeonato de times prossegue normalmente em todos os grupos e divisões. A Taça Libertadores da América já está na terceira rodada. A Copa do Brasil, que está sendo atualizada, se encaminha para a sexta rodada e daremos início agora à Copa Sul-Americana. São 32 times que no primeiro turno disputaram a primeira divisão do campeonato de times da Gazeta do Cartola, mas que não conseguiram vaga para Libertadores. E aí sobrou então a Copa Sul-Americana, que vai ser muito disputada. Sistema mata-mata, ok? E os 32 times que estarão disputando e os confrontos começam nesta rodada são os seguintes: Dama Futebol Clube versus AS Machine, AC Lagartense SE contra Alianza Lima. O Barcelona enfrenta o Cavalo Paraguai 89. O Caveira FC joga contra o Cidinha do Oeste. O Cosme de Farias joga contra o DKM. Também teremos ECV Marcelo contra a Família Clube, Flaguense contra Futebol Competense. O Forever Galo vai jogar contra a Gazeta do Cartola. Teremos Gruta Almaria FC contra Itutim, JFKD contra Muelocos, New York contra Osasco City, Pavilhão 9 contra Pilope, Real Madrid FCBR contra o Real Sertão, o SC Itabajara enfrenta o S40 Paulo, o Tordan joga contra o Urubuzada do Fla e o Vitória Pilsen enfrenta o Venceslau Galo FC. Jogos de ida e volta, ok? Começa nesta rodada agora. Boa sorte a todos os participantes, principalmente para a Gazeta do Cartola FC. Lembrando que a partir deste sábado, tudo estará disponível no menu Campeonatos Sul-Americana. Tanto os confrontos, como também os scouts ao vivo fornecidos pelo Futebol Competense. Cartoleiros e cartoleiras, e para ajudar a gente neste vídeo de dicas da 27ª rodada e também escalar o time Mitos da Gazeta, eu convidei o Henrique, que é cartoleiro do time No Grau. O Henrique, ele é um estudioso do Cartola, ele faz muitas tabelas antes de analisar o melhor time para a rodada. Henrique, primeiramente, obrigado por aceitar esse convite. Vou pedir para que você se apresente para a galera e também mostre pra gente um pouquinho dessas tabelas que você faz. Ok, sou o Henrique, eu moro na Zona Leste de São Paulo, na cidade de Ferraz de Vasconcelos, sou corintiano, faz mais ou menos uns 5 anos que eu participo do Cartola e a partir deste ano eu comecei a montar essas planilhas. O que me ajudou com isso foi por ter uma formação numa área de TI que estuda um pouco de estatística e avalia as informações.
Baseado nisso, eu comecei a montar essas planilhas para me ajudar a escalar o meu time no Cartola. Bom, eu estou abrindo aqui na tela essas planilhas e a gente vê que são 3 tipos de dados diferentes que você usa. Vamos começar aqui com este que se chama melhor ataque, melhor defesa, vendo as chances de gols, onde você coloca aqui, por exemplo, Palmeiras e Grêmio, Inter e Figueirense, Ponte Preta e Fluminense, que são os duelos da rodada, e alguns numerozinhos, tanto do lado esquerdo como do lado direito. O que são esses números e o que essa tabela mostra para a gente? Essa tabela, ela mostra a possibilidade de um time marcar gol e também a possibilidade dele não sofrer gols. Do lado esquerdo, está mostrando os times que jogam em casa. Na primeira linha, ele diz quantos gols esse time fez jogando em casa. Por exemplo, o time do Palmeiras jogando em casa, ele fez 27 gols. A linha de baixo do confronto mostra quantos gols o adversário tomou. No caso, o Grêmio, que joga contra o Palmeiras, o Grêmio jogando fora de casa, o Grêmio sofreu 12 gols. Do lado direito, ele faz a mesma análise, mas mostrando os times que jogam fora. Por exemplo, o Grêmio, jogando fora, ele marcou 13 gols, e o Palmeiras, que joga em casa, é o que mostra na linha de baixo, o Palmeiras sofreu apenas 13 gols. Baseado nisso daí, eu sei quais são as possibilidades de um time fazer gols e de um time não sofrer gols. Ou seja, para esta rodada, pelo que eu vi aqui, você apontou que para fazer gols é melhor estar colocando atacantes que jogam no Palmeiras, no Inter, no Corinthians e no Atlético Mineiro. Isso. Assim, os que dificilmente sofrerão gols é o Inter e o Goiás, que se você analisar, o Figueirense jogando fora de casa fez apenas 10 gols, e o Inter jogando em casa sofreu apenas 7. A mesma coisa o Goiás contra o Joinville. O Joinville jogando fora de casa fez apenas 6 gols, e o Goiás jogando em casa sofreu apenas 8. Bom, é lógico que esta tabela não é a prova de zebra, hein, gente? Aposto que, assim como eu, o Henrique e todos nós cartoleiros, também esperaríamos uma vitória do São Paulo jogando no Morumbi, do Flamengo contra o Coritiba, mas enfim, já dá para auxiliar bastante coisas aqui vendo esses números. Vou te fazer uma pergunta difícil agora. Como ficaria, por exemplo, o confronto entre Corinthians e Santos? Seria bom tá confiando apenas no ataque do Corinthians, no do Santos também, quem toma bastante gol jogando em casa, fora de casa, vendo apenas este confronto aqui, Corinthians e Santos? No confronto Corinthians e Santos, eu vejo nessa tabela uma possibilidade muito grande do Corinthians marcar gols, porque não quer dizer que seja o atacante do Corinthians, né? Aí eu vou avaliar quem são os que marcam gols pelo Corinthians. Se é o ataque, se é o meio de campo, se é a defesa. No caso do Corinthians, nós sabemos que o Jadson é o artilheiro do Corinthians. Então, ele é um que com certeza vai estar no time. Vamos agora, então, partir para esta tabela aqui do meio, onde você está analisando pontos ganhos e pontos cedidos no geral e posição por posição. Pegando como exemplo agora o jogo entre Inter e Figueirense, já que na tabela de baixo nós usamos como exemplo o jogo entre Palmeiras e Grêmio, vamos agora pegar então o jogo entre Inter e Figueirense nesta tabela aqui. Quais seriam os dados interessantes para a gente avaliar? Então, o Inter, nos últimos 5 jogos, ele tem pontuado bem jogando em casa. Essa planilha, ele mostra posição por posição e mostra a média da pontuação por posição do time. Por exemplo, na verdade, a média do ataque do Inter jogando em casa é de 16 pontos. Ou seja, você somar todos os atacantes do Inter. O Figueirense, quando joga fora de casa, você escala um ataque que joga contra o Figueirense, ele costuma fazer 28 pontos. Isso, média. Ou seja, se você estiver colocando aqui um atacante do Inter, lógico que tem atacante que pode marcar 15 pontos, tem atacante que pode marcar 2. A gente está falando de uma média geral. Diga-se então que tem atacante do Inter que neste jogo pode até fazer mais do que 12, 13 pontos,
Até porque o Figueirense é um dos times que mais cede pontos para atacantes quando joga fora de casa. Exatamente. E baseado nisso, a gente destacaria também atacantes do time do Goiás e até mesmo do Avaí. Isso, nas últimas 5 rodadas, o São Paulo tem cedido muito ponto para o adversário jogando fora de casa. O ataque do Avaí também, nas últimas 5 rodadas, tem pontuado bem jogando em casa. E aí a gente evitaria, por exemplo, atacantes do Vasco, da Ponte Preta e até mesmo da Chapecoense. Exatamente. Eles não têm uma média de pontuação muito grande. Aí a gente costuma evitar esses jogadores. Certo, isso a gente está falando das últimas 5 rodadas. Muita gente deve estar perguntando por que a gente não está considerando, por exemplo, o ataque do Atlético Mineiro como sendo bom. Porque realmente nos últimos 5 jogos que o Atlético Mineiro fez, o ataque não foi tão bem assim. As mitadas de Lucas Prato, Thiago Ribeiro, vieram um pouco antes. E para isso, então, a gente vai para esta primeira tabela que avalia todos os jogos do campeonato e não somente os 5 últimos jogos. E aí a gente vê que o ataque do Atlético Mineiro é sim uma boa para essa rodada. Isso, exatamente. O Atlético Mineiro nas últimas 5 rodadas não tem vindo bem, e isso também vai por causa da dificuldade dos jogos do Atlético. Então você não pode avaliar apenas pelas 5 últimas, eu avalio também o campeonato inteiro. Bom, a gente falou um pouco do ataque e agora a gente vai falar então um pouquinho de goleiros. Para esta rodada aqui, tudo indica nesta tabela que seriam bons goleiros da Ponte Preta, do Corinthians, do Goiás e do Coritiba. Isso. Agora é lógico, né, cartoleiros e cartoleiras? Se vocês estão vendo que o Corinthians vai jogar contra o Santos, que tem o Ricardo Oliveira, que tem o Gabigol, aí, se você está indeciso entre 3 ou 4 goleiros, aí você dá preferência, lógico, para a tua intuição, para o que você viu das últimas rodadas, assim como a gente pode fazer aqui também na lateral, por exemplo, destaques do Palmeiras, do Inter de Porto Alegre, do Goiás e da Chapecoense. São 4 times diferentes que o Henrique está destacando os laterais. O time só vai com 2 laterais. Então, aí que entra um pouco da intuição, do que você está achando dos jogos que você está vendo, né? Vamos falar um pouquinho, então, por exemplo, dos meias. O que essa tabela diz com relação aos meias nesta rodada, Henrique? Eu destaquei o time do Inter, o time do Goiás, jogando em casa. Também tem o time do Flamengo e do São Paulo jogando fora de casa. São os meias que eu destaco. Eles têm boas pontuações, mesmo no caso do Flamengo e São Paulo, mesmo jogando fora de casa, os meias costumam pontuar bem. Bom, hoje foi só um apanhadinho. Vamos ver se para as próximas rodadas a gente consegue fazer uma adaptação dessa tabela e deixá-la disponível no site da Gazeta? Ok, sem problemas. Pois é, gente, senão o vídeo fica muito longo e aí não dá tempo da gente passar todas as dicas da rodada. Isso daqui foi só para mostrar um pouquinho dos estudos que o Henrique faz para o Cartola. Quem sabe em breve a gente realmente não torna isso viável e coloca no site da Gazeta para consulta. Henrique, vamos então partir para as dicas da rodada e para a escalação do time Mitos da Gazeta. Mas antes, vamos analisar aqui os confrontos. Eu quero lembrar que são 2 clássicos nesta rodada. Corinthians e Santos. No primeiro turno, Santos ganhou do Corinthians. E o outro clássico que nós teremos é entre Coritiba e Atlético Paranaense. E vocês lembram? Toda rodada eu digo, quando tem 3 ou 4 times favoritos na rodada, um sempre costuma perder, empatar, decepcionar. Na rodada passada, o Flamengo foi quem mais decepcionou. E o São Paulo também, afinal de contas, só empatou. Para você, Henrique, nesta rodada, existe um grande favorito? Eu acredito no favoritismo do Inter. O Inter vai jogar contra o Figueirense, foi que eu destaquei como o favorito da rodada. Agora, quando a gente aponta que um time é favorito, quantos jogadores deste time você acha que a gente deve estar colocando na nossa equipe? 3, 4, 5, o time inteiro? Não, eu não coloco o time inteiro.
Até mesmo porque, se você colocar o time inteiro, que eu tenho visto a pontuação média, até quando o time vai bem, é uns 60 pontos. Quando o time vai bem. Se ficar alguma zebra, aí você vai pontuar muito baixo. Eu geralmente coloco 3 mais o técnico. Tá certo, e eu tô falando isso justamente para evitar zebras, gente. Tem boas opções de outros times. Então, quando a gente aponta aqui que um time é favorito, não é para colocar 6, 7, 8 jogadores. Quando alguém vem falar comigo que está fazendo 60, 70, 80 pontos porque escalou 8, 9, 10 jogadores de um time e que esse time ganhou de 3-0, desculpe eu estar falando isso, mas eu não acho que é mérito, não. Eu acho que é jogar com a sorte, eu acho que não é o sentido do Cartola, tá bom? Eu também sou contra escalar um time desse jeito, colocando muitos jogadores de um time só porque o time é favorito. É uma opinião minha, Gazeta do Cartola, ok? Quem não concorda, não tem problema. Vamos partir então posição por posição, lembrando que o time Mitos da Gazeta na rodada passada fez apenas 31 pontos, também foi vítima do fracasso do Flamengo e do São Paulo. O time tem 190 cartoletas e será montado a partir de agora pelo Henrique. Henrique, o esquema tático do time 3-4-3, 4-3-3, como que vai? Eu vou de 4-3-3. Concordo, essa rodada, na minha opinião, está muito bom, principalmente para os laterais e para os atacantes. Henrique, vamos agora começar a dar as dicas posição por posição, e eu quero que as suas dicas sejam baseadas na sua tabela. E eu vou dar as dicas, como eu sempre dei, baseado um pouquinho aí na minha intuição, no pouquinho que eu conheço do Cartola. Então, vamos começar aí pela sua tabela. O que a sua tabela diz com relação aos goleiros para essa rodada e qual que vai para o time Mitos da Gazeta? Então, como nós tínhamos falado, na minha tabela está em destaque o goleiro da Ponte, Goiás, Avaí, Coritiba e Inter. Mas eu olhando os confrontos, eu destacaria o goleiro o Marcelo Lomba da Ponte e o Alisson do Inter. E qual que vai estar no time Mitos da Gazeta? Vou colocar o Marcelo de Marcelo Lomba. Ele costuma pontuar bem, mesmo tomando gol, mesmo sofrendo gol, ele costuma fazer várias defesas difíceis. E a Ponte vai jogar contra o Fluminense, que não vem bem, né? Inclusive, antes de eu começar a fazer a gravação do vídeo, eu também anotei num papelzinho quais seriam as minhas indicações para ver se bate com a tabela do Henrique. Nesse caso aqui, o Marcelo Lomba realmente bateu, o Alisson também bateu, e eu ainda indicaria o Everton do Atlético Paranaense e o Wilson do Coritiba, ok, gente? E para finalizar, tem muita gente que está com 110, 120, 130 cartoletas e que ainda quer ganhar cartoletas, e para isso precisa pegar jogadores desvalorizados. O Vitor é um grande goleiro que foi vítima de ter tomado 4 gols do Santos e vem de -8. Esta é uma boa rodada para a valorização do Vitor. Mesmo que ele não pontue bem, você tende a ganhar algumas cartoletas. Vamos agora partir para os laterais. E para dizer que eu não estou imitando a tabela do Henrique, nas laterais eu vou primeiro dar os meus pitacos para depois o Henrique complementar e ver se bate com a tabela dele, ok? O time do Palmeiras ainda não está com os laterais definidos, porém, se o Zé Roberto jogar, eu indicaria o Zé Roberto, ok? Indicaria também o William do Inter de Porto Alegre, Rodinei da Ponte Preta, o Carlinhos do São Paulo. Vendo as últimas rodadas, eu acho que o Carlinhos está com tendência de pontuar mais jogando fora de casa do que em casa. Indicaria também o Gimenez do Goiás e na Chapecoense o Apodi não joga. Então, uma boa opção seria o Denner Assunção. E para finalizar, crendo num favoritismo do Atlético Mineiro contra o Flamengo, o Marcos Rocha. Esses jogadores que eu indiquei, tem alguns que são semelhantes com a sua tabela, Henrique? São totalmente diferentes. Não, são semelhantes. O Zé Roberto, os laterais do Palmeiras estão na minha tabela. O Gimenez do Goiás. O Apodi seria um que estaria no time se ele
tivesse suspenso, mas os laterais também da Chapecoense também estão em destaque na minha tabela. E quais que vão para o time mitos da Gazeta? Então, eu escalei o Zé Roberto, porém, se ele não jogar, eu vou com o Giménez, do Goiás. O outro lateral que eu coloquei foi o William do Inter. Beleza, então o William do Inter é certeza. Escalamos também o Zé Roberto, que se não jogar, a gente substitui pelo Giménez do Goiás. Vamos partir então para os zagueiros. Na zaga, eu vou deixar você falar primeiro, ok? Na zaga, eu vi que o time do Goiás dificilmente sofreria um gol baseado naquela minha planilha. Então, eu coloquei o Fred do Goiás. Além dele também ter a possibilidade de marcar gols. O outro zagueiro que eu coloquei, que eu indico para esta rodada, é o Hernando do Inter, que também é um favorito para essa rodada. Esta rodada, gente, não está tão boa assim para zagueiro não, ok? E desses dois aqui que ele falou, eu também concordo, com um detalhe. Quem não quiser ir de Hernando, pode ir de Hever, certo? E os outros que eu indico são os seguintes. Leonardo Silva, do Atlético Mineiro, surpreendentemente, eu não sei como, fez 12,20 pontos nessa rodada passada. E o Gemerson fez 8,50. Eu não acompanhei esse jogo, eu não posso dizer, e eu nem sei se tudo isso é só por roubada de bola. Eu indicaria tanto o Leonardo Silva como o Gemerson, e se essas pontuações aqui vieram de roubada de bola, a gente pode aproveitar que o Corinthians vai jogar contra o Santos e talvez colocar até o Felipe, zagueiro do Corinthians. Mesmo que não saia com um SG, olha quantos pontos o Leonardo Silva e o Gemerson fizeram jogando contra o Santos, não é? E, segundo eu estava conversando com o Henrique, se o Rodrigo do Vasco jogasse, seria uma boa indicação, mas também foi suspenso. Então, na zaga, para a gente, as melhores opções são só essas mesmas. Vamos partir então para o meio de campo. Henrique, no meio de campo, o ano passado estava extremamente bom, a gente tinha grandes meias atacantes. Esse ano a situação está um pouco complicada. Galera, lembra que eu falei que eu não ia indicar o Otávio na rodada passada porque ele estava vindo de pontuações baixas? E eu falei, justamente agora que eu não vou indicar, ele vai imitar? Pois é, imitou mesmo, né? Fez 13 pontos. Ele deu assistência. Show de bola para o Otávio. Mas quem que eu indico aqui para o meio de campo essa rodada? Além do Otávio, que eu prometi para mim mesmo que nunca mais vou deixar de indicar ele. Thiago Santos do Palmeiras tem poucos jogos pelo campeonato e uma ótima média. Rodrigo do Goiás, é lógico, se você já não estiver indo com muitos jogadores do Goiás, hein? Indico também o Valdívia do Inter de Porto Alegre. Teria o Rodrigo Dourado, mas o Rodrigo Dourado ele é um especialista mais em roubadas de bola, já o Valdívia, mais meio atacante, fica aqui a indicação para este jogo, como a gente viu que a possibilidade do Inter fazer gol é muito grande, então eu daria preferência ao Valdívia ao invés do Rodrigo Dourado, ok? Tem também o Dátulo do Atlético Mineiro, eu gosto muito do Dátulo no Cartola. E, para surpresa aí de muita gente, que foi de Paulo Henrique Ganso, que foi de Michel Bastos, e não é que quem está despontando no meio-campo do São Paulo é o Rodrigo Caio, mesmo jogando fora de casa contra o Grêmio, ele fez 12,20 pontos. Então ele não está mais atuando como zagueiro, está atuando como meio-campista e tem feito várias roubadas de bola. Na sua opinião, Henrique, quais são as melhores recomendações para o meio de campo nessa rodada, baseado nos dados da sua planilha? Eu vou escalar o meu meio de campo procurando gols, meias que façam gols nessa rodada. Eu destaquei e vou com ele, com o Jadson, pela possibilidade do Corinthians marcar gols contra o Santos. Ele é um artilheiro do Corinthians. Com o Valdívia, do Inter, destaquei o Inter como favorito, que eu considero o jogo mais fácil. E vou apostar no Everton do Flamengo. O meio de campo do Flamengo costuma pontuar bem. Ele vai jogar contra o Atlético Mineiro
o Atlético Mineiro costuma também tomar gols. Eu acredito, mesmo na derrota, acredito que seja uma derrota do Flamengo, mas que o Flamengo faça gols no Atlético Mineiro. Show de bola! Ele disse que é uma aposta, hein, gente? Ele disse que é uma aposta. Então, muitas vezes o pessoal pode não concordar, mas ele mesmo está dizendo aqui, é uma aposta. Todo mundo pode ter uma, duas ou até no máximo 3 apostas no time. A dele é o Everton do Flamengo. E para a galera que tem fortes emoções, aí realmente sobram outros meio-campistas legais aqui para o Cartola. Como o Henrique já disse que vai de Jadson, quem preferiu o Elias tem o Elias. E quem acredita aí na boa fase do Santos e que o Santos pode ganhar do Corinthians, ó o Lucas Lima, mitou na rodada passada, certo? Vamos partir agora para o ataque. E no ataque, o que aponta aí tua tabela? A gente viu aquela hora todos os gráficos de melhor ataque, últimas 5 rodadas, os times que marcam mais gols. A gente tem que imitar agora nessa rodada, hein, Henrique? E é no ataque que a gente tem que pontuar. Eu vou, baseado na tabela, escalei o Wagner Love, do Corinthians, acreditando na possibilidade do Corinthians fazer gols contra o Santos. Eu não digo vitória, né? Digo a possibilidade de fazer gols. O Lucas Prato e o Bruno Henrique do Goiás. Eu acredito também nos gols do Goiás nessa rodada. E aí não entrou nenhum atacante nem do Palmeiras e nem do Inter de Porto Alegre, por quê? O Palmeiras, eu acho meio complicado escalar um atacante do Palmeiras, porque além de o Palmeiras substituir muito os atacantes, às vezes o jogador do Palmeiras que faz o gol é aquele que está no banco. Normalmente ele entra e faz o gol. Eu gostaria muito de escalar o Rafael Marques do Palmeiras, mas ele tem saído no meio do jogo. Então eu evitei um pouco escalar o ataque do Palmeiras. O Gabriel do Palmeiras, ele tem feito boas pontuações, mas não é muito constante. Então eu procurei esses 3 atacantes únicos. Porém, eu também acredito que o Palmeiras faça gols e aí é dar um tiro certo. Ter que escolher Lucas Barrios, Gabriel Jesus ou quem for jogar. Isso é difícil e eu sou contra colocar 2 ou 3 atacantes do mesmo time, né? Eu indicaria também atacante do Santos, ou o Ricardo Oliveira, ou o Gabigol. Ricardo Oliveira é o artilheiro do campeonato, então acho show de bola tá indicando ele. Assim como o Gabigol, quando o Ricardo Oliveira não marca, é ele que marca. Apesar de ser clássico, acho tudo muito complicado em clássico. O jogo às vezes pode ser bem truncado e aí acaba complicando para nós cartoleiros. Olha que engraçado, os 3 jogadores que têm melhores médias no ataque, Henrique Almeida, Léo Gamalho e Rogério. Quem diria, nenhum dos 3 são medalhões e são os jogadores que têm melhores médias. Às vezes vale a pena estar arriscando em um desses 3 aqui, né? Então no ataque nessa rodada, o que você pode fazer, galera? Você pode dar uma mesclada. Opta aí por um dos artilheiros do campeonato, que seria ou o Ricardo Oliveira ou o Lucas Prato. Depois um outro que vem correndo por fora, que seria o caso do Wagner Love, ou até mesmo do Gabigol, Bruno Henrique. E aí optar por uma aposta, ou Henrique Almeida, ou Léo Gamalho, ou Rogério. Vamos agora partir para os técnicos. Técnico, tua planilha também diz, é o que é o maior favorito para a rodada, né? Conforme a gente estava vendo, seria o técnico do Inter. Exatamente, eu vou com o Argel. Henrique, o time ficou montado da seguinte forma: Marcelo Lomba no gol, Zé Roberto e William nas laterais, Fred e Hernando como zagueiros, no meio-campo Jadson, Valdívia e Everton, no ataque Wagner Love, Lucas Prato e Bruno Henrique, e o técnico Argel do Inter de Porto Alegre. O time custou 173 cartoletas. Posso salvar? Pode salvar. Tá salvo então o time mitos da Gazeta dessa rodada. Henrique, agradeço demais a sua participação, mostrar pra gente essa tabela toda. Vamos ver se para a próxima rodada a gente coloca essa tabela no site da Gazeta do Cartola. E vou pedir para que você se despeça mandando um abraço aí para quem você quiser. Agradeço a oportunidade, um abraço a todos os cartoleiros, ao pessoal da liga que eu administro. E boa sorte a todos. E qual que é o nome da liga que você administra?
É tudo palpiteiro o nome da liga. Um abraço da Gazeta para toda a galera que participa da Liga do Henrique, é tudo palpiteiro, e também para todos os cartoleiros de Ferraz de Vasconcelos. Vamos todos mitar nessa rodada. Abração, galera. Fui!